Olá, meus amores! Tia Bruna veio aqui mais uma vez dizer o quê? Que está morrendo de saudade de vocês, não é isso? Acho que vocês estão cansados de ouvir isso, mas é a realidade, tá certo? Tia Bruna realmente está morrendo de saudade de vocês. Vejam só, minha turminha do terceiro ano. A gente vai agora pegar o livro, tá certo? O caderninho 3 e abrir na matéria de ciências, tá certo? Vocês vão abrir na página 161. Porque nos vídeos anteriores, Tia Bruna falou sobre os animais, não foi isso? Tia Bruna ensinou a vocês a respiração dos animais, né? Isso que cada um tem respira por um tipo de órgão diferente, tá certo? Como a gente respira pelos pulmões, os cachorros também, mas tem animais que respiram pelas traqueias, outros pelas branquias e outros quando mudam de pele, né? Isso a gente viu também os vivíparos, os animais vivíparos, que somos nós, que desenvolvem no interior do nosso corpo. A gente viu qual? Os ovíparos, que são os animais como o exemplo da galinha e o pato, que desenvolvem o ovo, depositam o ovo, eles depositam o ovo em um ambiente e ficam chocando ele. Esses são os ovíparos. Já os ovovivíparos, geralmente eles são o quê? Os peixes, animais que desenvolvem os ovinhos na água, tá certo? Então, geralmente são os peixes. A gente viu a respiração e viu a reprodução. Hoje nós vamos ver sobre o desenvolvimento dos animais, tá certo? Então, na página 161 diz assim: Natália tem uma gata chamada Lili. Veja abaixo algumas fotos que ela registrou de sua gata ao longo do tempo. Então, pelo que a gente está vendo aí, quando Lili ganhou essa gatinha, ela era bem pequenininha, não é isso? Ela não era bem pequenininha? Pois é. Depois ela teve uma certa o quê? Evolução, não foi isso? Ela foi ficando maiorzinha. Com o passar do tempo, ela foi evoluindo. Ela passou da fase novinha para a fase adulta. Ela passou da fase filhotinho até chegar na fase adulta, não foi isso? E diz assim: se você cria algum animal, não esqueça dos cuidados diários com ele, como fornecer água e alimento sempre que necessário, leve-o ao veterinário e, claro, dê muito amor e carinho a ele. Então, além da gente fornecer a água e o alimento, a gente também tem que manter o animal saudável, seja ele qual for. Sempre que necessário, levá-lo ao veterinário, dar as vacinas corretamente, tá sempre dando banho, porque o animal também precisa de higiene, não só nós seres humanos não, os animais eles também precisam da higiene, tá certo? Da higiene correta. E diz assim: após o nascimento, os animais continuam crescendo e se desenvolvendo, até se tornarem adultos, porque quando eles são filhotinhos, todos os dias, todas as semanas e todos os meses, eles desenvolvem um pouco, tá certo? Até eles chegar numa fase adulta. Ao nascerem, alguns animais apresentam características semelhantes às de seu pai, como é o caso do filhote da gata de Lili. Vejam as fotos abaixo. Então, pelo que vocês estão vendo aí, na foto do livro de vocês, elas são bastante semelhantes, não é isso? A Lili do seu filhotinho. Embaixo diz: outros animais ao nascerem apresentam características bem diferentes das de seu pai, de seus
faz? O corpo desses animais passa por muitas transformações após o nascimento até atingir a forma adulta. Essas transformações são chamadas de metamorfose. Eu vou lembrar a vocês sabem alguns dos animais que, assim que nascem, que são filhotes, eles são totalmente diferentes da fase adulta? A borboleta. Sabe outro também que quando filhotes são bastante diferentes do que eles são na fase adulta? A rã. Filhote de rã, filhote de sapo, eles são um girino. Na verdade, quando eles nascem, eles nem pernas têm, tá certo? Então, esses são alguns animais que são bastante diferentes quando filhotes, tá certo? Então, é chamada de transformação metamorfose, tá certo? Vamos para a página 162. O esquema abaixo apresenta algumas etapas de metamorfose de uma borboleta. Leia as informações seguindo a ordem crescente dos números. A primeira forma diz: após o acasalamento, a borboleta deposita os ovos fecundados, geralmente em folhas ou galhos de plantas. Então, a primeira fase da fecundação é o acasalamento e ele fica depositado onde? Nas folhas ou nas plantas. A segunda fase diz: dentro de cada ovo fecundado, desenvolve-se uma lagarta. Meu Deus, tia Bruna, mas e a lagarta quando ela era filhote? A borboleta quando era filhote era uma lagarta? Sim. Antes de se tornar borboleta, ela era sim uma lagarta, tá certo? A terceira fase diz: a lagarta alimenta-se das folhas da planta. Na quarta, a lagarta sofre transformações em seu corpo e se transforma em pulga. Quinto, durante o estágio de Durante o estágio de pupa, transformam-se as estruturas características dos adultos. Ou seja, é nesse período que a lagarta se transforma em borboleta. Então, depois que ela vira uma lagarta, começa a se alimentar, ela vira uma pupa na planta. Depois que ela vira uma pupa, a metamorfose, que é a chamada transformação do corpo, é que transforma ela em borboleta, que já é na fase 6, que diz: quando a metamorfose se completa, a pupa se rompe e ela sai a borboleta adulta. Vejam só que diferença. Depois que ela é borboleta, depois que ela é lagarta e começa a se alimentar, ela vai para dentro de uma pupa, que é como se fosse um paninho que cobre ela. Ela vai ficar lá escondidinha. E quando ela se transforma, que é a transformação metamorfose, vai se abrindo. E quando ela sai de lá, ela já sai uma borboleta na fase adulta. Então vejam como é bastante diferente do gato, porque quando o gato nasce, ele já nasce gato, já nasce completo. Então ele não precisa de ir para a pupa, de nada, ele só precisa se desenvolver para chegar na fase adulta, mas ele já nasce parecido com os pais. Diz assim: além da borboleta, outros animais sofrem metamorfose como formigas, moscas, sapos e rãs. Página 163, que é a página que a gente encerra esse conteúdo. Diz assim: atividades. Os animais vivíparos apresentam diferentes períodos de gestação. Com seus pais ou responsáveis, vejam o quadro abaixo e respondam as questões a seguir. Então,
responsáveis de vocês vão observar esta tabela e vão responder a letra A que pergunta, que diz: pinte cada coluna do gráfico abaixo de acordo com as informações apresentadas no quadro. Então, vocês vão olhar o nome do animal que tem aí: animal vaca, porca, ovelha, coelha, gata e rata. Do lado vai estar período aproximado de gestação de dias. Então, vocês vão pintar no gráfico de acordo com o que tem na tabela acima, tá certo? Na letra B diz: façam uma pesquisa e escrevam qual é o período médio de gestação do ser humano. Então, é só vocês perguntarem à mamãe, à titia, à vovó, qual o período médio de gestação de nós mulheres, tá certo? De nós seres humanos. E a gente encerra este conteúdo, tá certo? Vejam só, tia Bruna pede que qualquer dúvida entre em contato com a escola, que tia Bruna vai tirar as dúvidas de vocês. Ou então vocês mesmos, ó, respondam aí. Tá vendo aí embaixo? Tem uma setinha? Vocês podem responder no vídeo. Então, a dúvida que vocês tiverem, podem mandar no vídeo, que tia Bruna, assim que vê, ela responde, tá certo? Sempre que possível. Tia Bruna tá sempre olhando e acompanhando. Então, qualquer dúvida, respondam e tia Bruna vem aqui tirar a dúvida de vocês. Por quê? O que tia Bruna não quer é deixar nenhum de vocês na dúvida. Vejam só. Segunda-feira nós não vamos ter vídeo. Por quê? Segunda-feira é dia 7 de setembro, então é o feriado. Já na terça-feira, dia 8, é o nosso período de quê? É o nosso período de revisão. Nós vamos ter revisão do dia 8 ao dia 11. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, tia Bruna vai tirar durante esse período de 8 a 11, tá certo? É somente de revisão, do dia 8 ao dia 11. Então, acompanhe os vídeos anteriores para que vocês não fiquem com dúvidas e não percam de forma alguma nenhum vídeo de 8 a 11, que são bastante importantes, porque nós vamos juntar, vamos ter outro simuladinho e vamos dar a nota de vocês da segunda unidade, tá certo? Então, minha gente, leiam livros. Se tiverem dúvidas e não quiserem entrar em contato com a escola, procurem livros, procurem em internet, conversem com os responsáveis de vocês aí em casa. Só não fiquem com dúvidas, tá certo? Tia Bruna vai se despedindo, mas vai deixando um beijo e um abraço